Muito bem, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Momento de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Pastor, Deus fala, o Espírito Santo fala, o Espírito fala através da boca do profeta, revelando a palavra do Senhor, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Abra a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que esta palavra abençoe, console, conforte, revele, encoraje a igreja de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, esta paz que transcende todo o entendimento, é uma paz que o mundo não conhece. Não conhece porque não te conhece. A paz de Jesus, ela vai além do entendimento humano. E nós estamos aqui, Senhor, debaixo desse espírito de paz, de tranquilidade, porque estamos na tua casa, estamos no lugar santo, na casa de oração, e é nesse lugar, Senhor, que tu te moves, é nesse lugar que tu falas, é nesse lugar, Senhor, que o Senhor reconstrói vidas, gera crescimento, gera maturidade. É neste lugar onde há o novo nascimento em Cristo Jesus. Continuamos, ó Pai, falando e revelando os mistérios do Apocalipse, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo amado. Bispo, data vênia, a porta está aberta, avariou o quadro da... Tá bem, é que está aberto e o frio está indo para lá, aquele irmão deve estar em regozijo, não é? O frio todo indo lá para fora. Vamos lá. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, meus filhinhos na fé. Você sabe que estudar o livro do Apocalipse é algo que faz parte da vida de maturidade espiritual. Quem se alimenta só de leite não tem a capacidade, nem consegue avaliar com consciência o significado, o peso espiritual, o benefício do que é estudar o livro do Apocalipse. Lembre-se, é o único livro que tem uma promessa de bênção a quem o lê e quem o guarda. Então o inimigo
não quer que ninguém conheça o livro do Apocalipse. A tradição diz, é difícil, é enigmático, é difícil de compreender, tem muitos sinais estranhos. Absolutamente. Quando Deus revelou o livro do Apocalipse, através de Jesus falando a um anjo, e o anjo revelando a João lá na ilha de Patmos, é verdade que muitas das coisas que estão aqui estão criptografadas, e é preciso olhos iluminados para compreender os mistérios, e é isso que nós estamos fazendo, de forma tranquila, estudando e conhecendo os mistérios deste livro tão abençoador. Vamos lá. A Bíblia diz que houve um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Primeira coisa, nós temos que saber que estes cânticos, tanto de Moisés quanto do Cordeiro, são expressados em quê? E através de quê? Eles mostram as grandezas e as maravilhas de Deus. Eles mostram a justiça e a fidelidade do Senhor. Porque nós não servimos a um Deus mito. Nós não servimos a uma imagem. Nós não servimos a um ídolo. Nós servimos ao único Deus verdadeiro. Diga único. Isso tem que ser consciente. O mundo é cheio de deuses, mas o único que é Deus é Jesus Cristo. Então, Ele é um Deus real, Ele é um Deus perfeito, e os seus planos são perfeitos. E a Bíblia está mostrando que todos os que temem ao Senhor, diz a leitura que fizemos, hão de se prostrar diante dEle, porque todos os juízos de Deus serão manifestos. Então vamos lá começar. Cada versículo, cada expressão tem que ser entendido. Primeiro, João diz, eu vi. João não estava tendo um sonho, um pesadelo. Ele estava tendo uma visão mística. Eu vi, os meus olhos físicos viram. Não é uma coisa utópica, era algo real, era uma mensagem que Deus estava enviando através daquele santo homem de Deus, lá na ilha de Patmos, e esta mensagem era designada à igreja. A igreja daqueles dias e a igreja futura e a igreja dos últimos tempos. Então ele disse, eu vi. Muito interessante, ele estava dizendo, eu sou testemunha desta verdade. Isso não foi alguém que me trouxe um recado. Foi Deus que me mostrou, eu vi. E ele disse, eu vi um mar de vidro mesclado com fogo. Pastor, o que significa o mar de vidro? O mar de vidro significa a glória de Deus, o esplendor de Deus, a majestade de Deus, o trono de Deus. Veja isto em Apocalipse 4:6. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, quando João estava tendo esta revelação, ele disse, eu vi o mar de vidro, ou seja, eu vi a glória de Deus. E diz que este mar de vidro estava mesclado com fogo. O que significa fogo? Fogo, que João estava vendo, significava a proximidade do juízo de Deus, do julgamento de Deus. E depois ele diz que viu, vamos voltar lá, bispo, por favor, o versículo 2, Apocalipse 15:2, só para isso. Eu vi o mar de vidro, eu vi a glória de Deus, estava mesclada com fogo, a proximidade do juízo de Deus, e ele disse, e os vencedores da besta? Quem é a besta? A besta é o anticristo. A besta são os seguidores da besta, do anticristo, chamam-se os filhos da perdição. Ele diz, eu vi o anticristo, eu vi a besta, os vencedores da besta. Então, 2 Tessalonicenses 2:3 fala disto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Então, homem de iniquidade, filho da perdição, é a mesma coisa do anticristo
é a mesma coisa da besta. E ele disse que eu vi a sua imagem. Vamos ver, cada versículo tem que ter a sua confirmação. Apocalipse 13, 14. Diz que seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que ferido a espada sobreviveu. Então, João estava tendo uma revelação da glória de Deus, estava tendo uma revelação da proximidade do juízo, estava tendo uma revelação dos vencedores da besta e do anticristo, da sua imagem, e ele disse, ele tem um número. Vamos voltar lá em 15:2, bispo, para que se acompanhe isso. E disse, e da sua imagem e do número do seu nome. Então, nós já estudamos aqui anteriormente isto. Apocalipse 13, versículos 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Versículo 18. Aqui está sabedoria. Aqui não está enigma. Aqui não está interrogação. Aqui não está dúvida. Ele disse, aqui está sabedoria. E ele disse, porque aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número do homem. Ora, esse número é 666. Então, amados, 666 não é apenas uma sequência numérica. Primeiro diz que é o número da besta, é o número do homem, é o número do anticristo. Ou seja, tudo que é parte do mal, da destruição, daquilo que é contra Deus, é figurado e é revelado na Bíblia por este número, 666. Então, quando você vir este número 666, você pode dizer, ali está o diabo. Ali está a manifestação da besta. Ali está a manifestação de tudo que é corrupção, mentira, engano, iniquidade e perversidade. Deixa eu lhe contar um testemunho que é muito importante para você temer a Deus comigo a respeito deste assunto. Eu participei durante alguns anos de convenções de igrejas que se juntavam nos Estados Unidos, os seus líderes, todos com a revelação da graça, e pelo menos 2, 3 vezes por ano, nós tínhamos convenções, eu sempre pregava nas convenções, e nós estávamos fazendo apostilas, discutindo o que Deus falou a você, o que Deus falou a você, e nós estávamos ali buscando um perfil bíblico para a pregação da graça de Deus para o mundo nos últimos tempos. Eis que se levantou entre nós, que fazíamos parte da convenção, um indivíduo que começou a dizer, eu sou Jesus Cristo homem. E você sabe que ele disse, Deus me mandou gravar e tatuar no braço, e eu quero que toda a minha igreja tenha tatuado no braço, ou nas costas, ou no peito, o número da besta, 666. Meus amados, vocês não sabem o que aconteceu nisto. Muita gente nos Estados Unidos, muita gente, se deixou tatuar 666. Aqui no Brasil, eu vi automóveis com vidro de trás, 666. Então eles inventaram alguma coisa de que 666 era o homem, e que aquele senhor era o Cristo homem. E eu disse, isto vai acabar mal. Porque se uma pessoa tem a Bíblia e se deixa tatuar com o símbolo da besta, então ele é parte do quê? Do ministério da iniquidade. E meus irmãos, era uma igreja frutífera e florescente. Aquele ministério que eu conheci nos Estados Unidos, grandioso, e Deus começou a permitir que o espírito do erro se estabelecesse ali dentro. Era o anticristo. Na realidade, o que nós pensávamos que era uma igreja de Cristo, era uma igreja do anticristo.
E esse homem começou a dizer: eu sou Cristo homem, eu sou aquele que a Bíblia diz, sobre outro edifica, eu sou o outro. Então começou a usurpar a glória de Deus. Não pense de outra forma. Quando se toca na glória de Deus, amado, não tem jeito. Deus vem com o seu juízo. Você sabe que Deus teve que permitir que esse homem tivesse um câncer que consumiu desde a garganta do esôfago, consumiu todo, porque ele levou tanta gente para o fundo do poço. Eu sempre digo, o líder que prega no altar, se ele não for um indivíduo temente, ele é um desastre. Aí é o símbolo da besta, aí é o anticristo, aí é o 666. Então Deus, como ele foi muito misericordioso para algumas pessoas que andavam naquele movimento, Deus permitiu que esse homem fosse consumido por um câncer que foi uma vergonha. Então eu temo e tremo, amado, porque eu sei, nós temos aqui pessoas que me acompanham há muitos anos. Você sabe o zelo que eu tenho com a obra de Deus. Por que eu não abro o púlpito para qualquer pessoa? Porque nós estamos aqui tratando com a sua vida, suas emoções, seu dinheiro, sua família, sua vida agora, seu futuro, sua eternidade, sua vida e sua morte. Nós estamos aqui tratando com um ser completo. Nós não podemos ter neste púlpito qualquer pessoa, mano. Ontem uma pessoa muito importante de Brasília mandou-me um WhatsApp e disse: por favor, apóstolo Miguel, receba fulano de tal, ele é um show, ele canta, ele prega, ele é um show. Eu disse: eu não posso deixar o meu púlpito fazer um show. Eu tenho responsabilidades. Sim, mas ele canta, ele rebenta a boca do balão. Eu disse que rebente ele, mas não venha arrebentar dentro da minha igreja. Então nós temos que ter cuidado. Quando o senhor e a senhora vêm a esta igreja, os senhores vieram aqui para ser pastoreados, serem ensinados, serem encorajados, sendo motivados a prosperar na vida, a terem famílias com dignidade, a pensarem no seu país. Nós estamos aqui envolvendo a nossa vida com um projeto apostólico e profético. Eu não poderia deixar aqui, como esse jornalista me procurou, arranjei uma verba da prefeitura. Eu digo: irmão, leva a verba daqui para fora. Não deixe aqui dentro desta igreja maldição. Eu zelo por vós com o zelo de Deus. Estou aqui preparando uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Que é Cristo. Uma virgem pura, a noiva de Cristo. Então, eu tenho que ser uma pessoa com olhos iluminados. Porque toda hora vem alguém, distribui um folhetinho na porta da igreja, vem alguém e diz alguma coisa, vem um jovem e começa a convidar outros jovens para irem para não sei onde. Nós temos que ter muito cuidado. A noiva de Cristo é sem mancha, sem rugas e sem defeitos. Claro que Jesus disse que haveria um tempo de escândalos. Ele diz: mas ai por quem vier o escândalo. Ele disse: se você fizer tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor colocar uma corda com uma pedra de mó e se atirar ao mar. Então, aqui estão pessoas que foram desafiadas pela morte e que venceram a morte. Foram desafiadas pelo mundo e venceram o mundo. Sabe por quê? Porque aprenderam a verdade de Deus. Este é o zelo. Este é o zelo que me consome. Então, amados, nós estamos atentos a tudo que é a besta, o anticristo e a marca dela, 666. Então, diz a palavra, vamos voltar lá, bispo, por favor, desculpe, temos que andar atrás e à frente. E diz que o nome se achava em pé, tendo harpas de Deus. Você sabe que louvores são essência na nossa relação com Deus. A Bíblia diz que Deus habita, Ele não visita, habita no meio dos louvores do seu povo.
Diz que havia harpas, louvor, música. Apocalipse 5:8, só para referenciar. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quer dizer que quando nesta madrugada nós acordarmos para orar pelo nosso país, as orações dos santos são cheias de incenso, amado. Vamos encher taças de ouro com orações. Então diz harpa, Apocalipse 14:2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, uma voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de arpistas quando tangem a sua harpa. Eu queria agora abrir um minuto para lhe explicar. O culto a Jesus tem 3 partes importantes, senão não é culto. Primeiro, louvores a Deus. Nós não temos harpas porque não é da nossa cultura, mas nós temos os teclados, o piano, a bateria, os saxofones, os sopros, enfim, a percussão, que no fundo é a similaridade com as harpas de Deus vistas nesta revelação de João. E também, se você conhecer o louvor do Antigo Testamento, você vê que os arpistas sempre foram de predominância na obra do Senhor. Então, é muito importante você saber que quem sobe num altar, seja para cantar, para louvar, para adorar, quem é instrumento de Deus para isto, tem que ser uma pessoa temente ao Senhor. Tem que ser. Porque você sabe, no Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele entrava em pecado, ele entrava com uma corda amarrada com um sino na perna. Se ele entrasse em pecado, ele morria, ele tinha que ser arrastado cá para fora. Então, eu não sei, meu filho, minha filha, olhe para mim agora. Eu não sei qual é o grau de temor que está em seu coração. Qual é o nível de reverência que você tem para com Deus? Mas eu não venho à igreja e não participo da igreja de qualquer forma. Você sabe que eu não precisaria de ter um roteiro aqui, porque eu prego há 42 anos. Mas eu temo de dizer, Senhor, o que o Senhor Deus quer que a igreja ouça? Eu me uno na madrugada de domingo com um grupo de intercessores. Nós levamos isto a sério. Então o senhor quando vem aqui, a senhora quando vem aqui, sabe, você está sendo cuidado, está sendo pastoreado, está sendo apacentado. E outra coisa, eu não dou palha seca a ninguém. Eu não repito orações. Eu tenho centenas de cadernos de oração, eu não repeti na minha vida uma única palavra. Eu não pinto os pastos de verde. Eu não dou palha seca às ovelhas do Senhor. Eu dou pastos verdejantes. E eu quero que você saiba que é uma luta que eu tenho há anos com esta questão dos arpistas, dos ministros de louvor, dos corais. Eu quero gente séria aqui em cima do púlpito. Porque se Deus habita no meio dos louvores e se as orações são como incenso, amado, o fogo que tem que sair aqui deste lugar tem que ser fogo santo. Não é fogo falso, dissimulado, mentiroso, enganador. Nós temos que ter um fogo santo. O incenso que é colocado em taças de ouro, eu acredito nisto, amado. Então, eu zelo pela igreja, eu zelo pelo altar, eu cuido. Eu quando percebo alguém mais destemperado, eu digo, não pode servir no púlpito. Não pode, porque é fogo falso. E Deus não recebe. Deus recebe o fogo santo. Deus recebe o sagrado. Deus recebe a reverência. Meus amados, o sábio Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, ele diz, o temor do Senhor é o quê? É o princípio de quê? Da sabedoria. Quer ver um homem sábio e uma mulher sábia? Veja se ela teme.
ou se ela leva a vida espiritual qualquer jeito, no chute. Ah, certo, hoje eu não vou porque é dia dos pais, amanhã eu não vou porque é dia da mãe, depois também não vou porque está chovendo. Que vida espiritual estas pessoas têm? Estão se enganando. Vida espiritual é complexa, é comprometida, é consciente. Eu temo e tremo. Eu uso muito esta expressão, porque eu sei das consequências de levar uma vida espiritual de qualquer jeito. Tema, amado. Então ele disse que havia harpas. As harpas são o símbolo do louvor a Deus. 1 Timóteo 1,17. Eu vi como, assim como ao Rei eterno, imortal e invisível, o Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Quem é que dá honra e glórias a Deus? O seu povo, a sua igreja. E você dá honras e louvores e glórias aqui no culto, na tua casa, no teu lugar de trabalho, no teu testemunho. É uma forma de dar glórias e honras ao Senhor, amado. Não deixe que o mundo que vai bem com a sua concupiscência domine a sua vida. Não permita isso. Onde você for, faça questão de dizer: eu sou salvo, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente em Jesus Cristo, porque assim a sua vida é como uma harpa que é tangida e o som chega à presença de Deus. Vamos para o versículo 3. Apocalipse 15:13 diz que esses harpistas entoavam um cântico, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Agora nós vamos entender o significado disto. No livro do Apocalipse, há muitas passagens que falam de cânticos de louvor. Veja o que diz Apocalipse 5:9. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem da tribo, língua, povo e nação. Entoava um novo cântico. Então Deus, quando nos criou com um amor profundo pelo louvor. Quem ama louvar ao Senhor? Quem é que gosta de louvar? Alguns não levantaram a mão, mas comece a gostar. E faz parte da vida de um salvo. O salvo é um louvador. E diz que eles cantavam o cântico de Moisés. Então, por que era cântico de Moisés? Qual é o significado? Cântico de Moisés. O cântico de Moisés foi o cântico que ele entoou quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Quando Deus destruiu os egípcios dentro do Mar Vermelho. Na realidade, o Cântico de Moisés é um poema épico, fala da vitória de Deus, fala do triunfo do povo do Senhor. Quero ver um pouco, por favor, em Êxodo 15, versículos 1 a 7. A minha pergunta: está calor na igreja? Não, porque está frio aqui, tá? Estou vendo alguns irmãos se abanando. Vamos lá, Êxodo 15, 1 a 7. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2: o Senhor é minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele me foi a minha salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Aí Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Versículo 4: lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército, os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Você sabe, eu amo o cântico de Moisés. Ele é maior, eu separei 7 versículos, mas ele mostra ali e reconhece a grandeza de Deus. Amado, há coisas que só Deus pode fazer. Quem poderia abrir um mar? Quem poderia deter um exército? É o mesmo que pode hoje curar um câncer aqui dentro. É o mesmo hoje que pode tirar uma pessoa do fundo do poço, da droga, da prostituição, do mundo, do mundão. É o mesmo Deus a quem servimos. Aliás, Paulo disse isso em Hebreus: Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre.
Então, se Ele pode abrir o mar vermelho, Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida, meu amado. Ele pode mudar a história da tua família, Ele pode mudar a história da tua vida financeira, Ele pode mudar a tua vida emocional, Ele pode curar o teu corpo, Ele pode transformar o teu corpo, porque Ele é a grandeza da excelência. Diga glória a Deus, louve o Senhor com força. Então diz que Moisés era um servo de Deus. Esta palavra servo vem do original grego doulos, quer dizer dedicado totalmente, ou então escravo. Então o Senhor salienta aqui no cântico de Moisés a vitória sobre os inimigos, e Ele está mostrando à igreja que Ele com a sua igreja vão subjugar as nações. E é isto que eu quero agora lhe falar. Porque, irmãos, o governo humano não tem qualquer poder, nem sequer migalha, próximo do poder de Deus. Governo humano de 4 em 4 anos muda a bandeira, é vermelha, é azul, é amarela. O governo de Deus é eterno. Por isso eu creio que a igreja de Jesus, que reproduz o governo de Deus na terra, tem autoridade sobre os governos da terra, amado. Então Moisés expressou esta vitória. Ele disse: Senhor, é uma grandeza, é uma excelência, amado. Deus pode fazer tudo pela nossa vida. Às vezes a pessoa entra aqui desanimada, inquieta, desassossegada, desacorçoada, incapaz, e começa a ouvir a palavra. Você sabe, a sociedade geme pela revelação dos filhos de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra é entronizada no coração, a palavra é viva, é eficaz, é cortante, ela é poderosa, não volta vazia. Deus vela para que ela se cumpra. Por isso é que eu digo: esteja aberto, esteja sensível à palavra de Deus, porque a palavra não é apenas um livro escrito a preto e branco. Isso é palavra de Deus, é sagrada. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que receber e tomar posse dela. Tem que amar a palavra. Então, o cântico deste servo de Moisés, se você depois em casa com calma ler esse capítulo 15, é algo extraordinário. Como é que ele conseguiu, com palavras humanas, descrever a glória do libertador? O povo saiu do Egito, da escravidão, para ser livre na terra prometida. Você sabe que Deus fez isso na minha vida e na sua vida? Nós também já servimos no Egito. Nós também já fomos escravos de Faraó. Nós também andávamos debaixo do chicote do príncipe das potestades do ar. Mas graças a Deus, que Ele nos amou com amor eterno. Ele nos buscou. Éramos ovelhas, estávamos perdidas, éramos cegos, mortos em pecados e delitos. A mim o Senhor me buscou lá em Angola, em África, na cama de um hospital, desenganado pela medicina, vésperas de uma amputação de uma perna, com o corpo com necroses ósseas e tecidos, cheiro fétido, abandonado em cima de uma cama do CTI há 9 meses. Nenhuma ovelha se perderá, amado. Ele diz que varre até encontrar a dracma perdida. Ele para as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Ele me encontrou, Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me restaurou, Ele me atraiu à sua casa. E como é que eu não deveria de ser um pregador que falasse da grandeza e da glória de Deus, se Ele fez isso na minha vida? Eu era um católico apostólico romano, escravo da idolatria, cheio de manias, cheio de coisas psicóticas, porque é sexta-feira, porque é gato preto, que não sei o quê, bate na madeira. Meu amado, Deus me libertou de tudo isso. Eu sou livre, você é livre. Diga: eu sou livre. Nós não precisamos de maconha para ficar feliz, amado. Não precisamos de beber uísque para rir. Não precisamos de cheirar ou fumar crack. Nós não precisamos disso. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga glória a Deus.
Glorifica com força, irmão. Aleluia. Depois ele diz que ouviu e viu o cântico do Cordeiro. Apocalipse 14, 3. Entoava o novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil foram comprados da terra. Diz que é um cântico que glorifica a vitória de Cristo. Você sabe, nunca exalte ideais ímpios, nunca. Eu às vezes vejo em lugares públicos, passa um ator da Globo, aí todo mundo atrás, chora. Eu jamais eu exaltaria um ímpio. Jamais. O único que é digno de ser exaltado é o Rei de Reis, é o Senhor de Senhor. É Ele, amado. Ninguém poderia trazer você aqui se não fosse o próprio Deus. Ninguém poderia sofrer uma regeneração se não fosse o Espírito de Deus através da palavra. Eu não sei se você de vez em quando para e vai lá atrás na sua consciência, no tempo, e vai lá atrás, e você se lembra como é que você era antes da conversão. Eu sei que quando essa pessoa está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passam, não temos que ficar pensando, mas de vez em quando eu vou lá ao meu arquivo, não está deletado, está lá. Eu digo, gente, como é que eu vivia sem Jesus? Como é que era possível eu não viver o domingo de celebração, a Bíblia, estas coisas apaixonantes? Porque para mim a obra de Deus é uma paixão, amado. E as pessoas pensam que eu sou nervosinho. Eu não sou nervosinho, nada. É que eu vivo um êxtase. O irmão no outro dia me disse no WhatsApp, que o senhor é nervosinho. Eu sou o indivíduo mais calmo do mundo. Agora, quando eu falo de Jesus, meu amado, o mundo tem que saber quem é o Deus de toda grandeza e excelência, amado. Então diz que eram grandes e admiráveis as obras de Deus. Então, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro falam do triunfo de Cristo na cruz. Ele triunfou sobre principados, potestades, a morte, o inferno, o pecado, e nos trouxe libertação. Somos livres. A Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Você sabe, todos nós chegamos à igreja um dia algemados. E aquela palavra veio, como disse hoje o bispo Vladimir, uma pedrada na algema. Quebra, amado. Você agora é livre. Você pode andar para um lado, para o outro. Você é um cidadão livre, você é um cidadão do reino. Você tem um Deus que te protege, um Deus que te ama, um Deus que te cobre. Ele diz por cima, atrás, de lado, por baixo. Um Deus que é e está no controle da tua vida. Era isso que os cânticos estavam exaltando. Os cânticos estavam exaltando a glória de Deus, as grandes obras de Deus. Diz o Salmo 92, 5, Salmo 92, 5, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Gente de Deus, amados do Senhor, não é a obra de cimento e tijolo que está aí, é a obra que Deus fez na tua vida, na minha vida. Só você ter consciência da sua salvação, você uma vez em Cristo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Quão grandes são as tuas, quão profundos são os teus pensamentos. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que será o amanhã? E depois sai o Temer, volta Lula, Lula volta, porque as elites, porque os trabalhadores, os mortadelas, os coxinhas. Amado, eu não ponha meu tempo nessas coisas. Eu dedico o meu coração ao Rei, ao Senhor, ao provedor. Que eu estou neste país há 42 anos, já entrou e subiu muita gente, mas quem permanece é Jesus. Chacamanta corrobaba chacará. Salmo 98, 1.
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a destra do seu braço lhe alcançou a vitória. Amado, Deus tem feito maravilhas na tua vida. Dê testemunha aí, diga: Deus tem feito maravilhas na minha vida. Ele está no trono, Ele é o Todo-Poderoso, Ele garante a nossa vitória, Ele é o Rei das nações. Ui, eu sinto o poder de Deus neste lugar. O Espírito Santo está desafiando a igreja a crer e a oferecer a Deus um cântico de louvor pela obra tremenda, profunda e eterna que Deus fez na nossa vida. Amados, quem seríamos nós sem Jesus? O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque foi Ele. Não foi a Madre Teresa de Calcutá, não foi a padroeira do Brasil Aparecida, não foi Nossa Senhora de Fátima, não foi um santo descoberto lá no meio de um país da Europa. Foi Ele. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Foi Ele, só Ele é o Senhor. Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é Shirvá, é Jesus o Senhor. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos por 5 minutos finais. Olha, eu por mim fico aqui pregando a noite toda, hein? Você sabe que eu tenho gabarito para isso, dado por Deus. Apocalipse 15:4, língua de erudito. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quem? A besta, o anticristo, os filhos do diabo, os filhos da perdição. Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações, incluindo o Brasil, Portugal, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ouça, filho, filha, comece a orar comigo para que atos de justiça de Deus aconteçam neste país, amado. Eu não aceito, mas não aceito mesmo, que um país rico, milionário, tenha 45 milhões de pessoas passando necessidades. Não tem saneamento básico, não tem água, não tem luz. Isso tem sido motivo para as campanhas políticas. O indivíduo se elege dizendo que vai fazer. Mas eu vou dizer um negócio: eu não aceito 2018 da mesma forma que vivemos estes anos todos, 6 anos de crise, amado. Professor da UERJ não recebe salário, polícia não recebe salário, enfermeiro, médico, professor não recebe salário há 3, 4 meses. Já falando com uma gerente de banco esta semana passada, e ela disse: olha, nós temos aqui viúvas que recebem aposentadoria, não sei o quê, dos seus ex-maridos, 20, 30 mil. O governo deposita R$500, R$100. Viúva do desembargador que tem um nível salarial alto, R$500, as pessoas não estão vivendo, amado. E a igreja cruza braço, fica em oração silenciosa. Eu não vou ficar silencioso, não. Eu vou bater no trono nesta madrugada e vou dizer: Senhor, muda a nossa nação, amado. Você sabe, quando o ímpio governa, o povo sofre. Quem é que votou nessa gente que hoje está lá fazendo leis contra Deus e contra a igreja? Foi o povo. Que ficou encantado com o indivíduo que diz: não, porque o Brasil vai ter leis agora aprovadas, porque temos ideologia de gênero. Amado, que ideologia de gênero? Por favor. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e ponto, amado. Não tem lá esse negócio de ideologia. Ah, não, a criança tem direito de escolher se quer ser. O menino pode ser menina, a menina pode ser menino. Pelo amor de Deus, amado. Eu não mando filhos para a escola para o professor ensinar o meu filho a ser menina. Eu mando meu filho para a escola para ele aprender matemática, ciência, física, química, história, geografia. O resto deixa comigo e com a bispa, que nós educamos nossos filhos. Eu não quero que o professor da escola dos meus filhos ensine o meu filho ou a minha filha a mudar de sexo, amado.
Isso aqui é uma vergonha para o nosso país. Agora, e a igreja de Jesus? A igreja de Jesus está silenciosa. Nós somos a igreja do silêncio. E o diabo grita aí fora, meu amado. Nós não vamos nos aquietar e nos ocultar destas verdades. Então, quem não temerá? Eu queria terminar lhe dizendo, amado, Filipenses 2:11, olha lá. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amado, eu queria terminar este sermão desta noite, mas eu queria crer mesmo de todo o meu coração que você vai sair esta noite aqui com o mais sagrado respeito pela santidade de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, as nações virão, vão adorar. Amado, Cristo é a razão da nossa existência. Fora de Cristo é o opróbrio, fora de Cristo é o pecado. E diz que diante de ti atos de justiça serão manifestos. Amado, que a justiça de Deus venha sobre este país, amado. Não pode um grupo político corrompendo, destruindo Petrobras, destruindo milhões e milhões e milhões, e o povo não tem um médico para ajudar lá no Lourenço Jorge, quando uma pessoa está lá doente, morre, no Souza Aguiar, nesses hospitais, não há medicina, não há educação, não há segurança. Nós vamos aceitar isso? Ou Deus pode fazer hoje um ato de justiça sobre o nosso país? Botar essa gente toda para a rua e declararmos gente de Deus no governo, amado. Gente temente a Deus, porque não se pode governar uma casa, uma família, uma prefeitura, um município, um estado ou uma nação sem a Bíblia. Mas nós temos governantes que vão fazer trabalho de macumba, pegam lá um bode preto, cortam, bebem sangue e depois vão lá e vão legislar contra o povo, meu amado. Tirando as exceções dos que nós conhecemos que são bons, que têm pessoas realmente muito boas a todos os níveis do governo, a grande maioria é equivocada e errada, não obedecem às leis. O senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele falou, o problema deste país é que ninguém obedece às leis. Temos leis demais, mas não se obedece. Então nós temos que começar nas coisas pequenas. Como é que é possível uma pessoa ser crente e fazer gato da net? E fazer gato da eletricidade? Fazer gato da SEDAI? Amado, o crente não faz gato. O crente não é gato nem faz gato. O crente é ovelha, é temente a Deus. Ou não acha que alguém crente que faz gato na sua casa, Deus não está vendo? Então nós temos que começar nas pequenas coisas. Parou o carro, o Detran, o bafômetro. Eu posso liberar o bafômetro se você desce aí, nem 100 nem 200, faz o bafômetro. Você não tem nada a temer de ninguém. Mas eu tomei a ceia. Mas tomar a ceia não passa no bafômetro. Você toma um coisinho de ceia. Não, porque eu tomei ceia. Faça lá o bafômetro. Mas não se deixe nunca seduzir pelos apelos do mundo, amado. Então, que o mais sagrado respeito pela santidade de Deus, a mais profunda admiração e amor por Jesus Cristo. Porque eu creio, amados, que Abacuque disse em Abacuque 2,14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que nós precisamos hoje é que a glória do Senhor encha a terra. E como é que a terra será cheia da glória de Deus? Com a pregação e o testemunho da igreja de Jesus, do povo do Senhor. Então, você sabe, amado, eu acredito que Todo-Poderoso vai se voltar em favor desta nação, e todos verão que o Todo-Poderoso é Senhor, e todos temerão, e todos adorarão, e todos confessarão que Jesus é o único Senhor. Então eu termino dizendo que o mais sagrado respeito pela santidade de Deus esteja na tua vida. Senhor Jesus Cristo, terminei o sermão desta noite. Em 2 dias, 4 sermões. Estou feliz. Cumpri a missão do Senhor. A palavra foi
semeada nos corações. E ela já está germinando, já está dando frutos. Já há pessoas que vão ter uma atitude nova perante a vida espiritual. Pessoas que vão viver com sabedoria. Pessoas que não vão mais aceitar a sedução do mundo. Pessoas que vão amar e glorificar. E a sua vida será como o cântico do Cordeiro, ou o cântico de Moisés, um cântico de vitória. Crente nasceu para viver vitoriosamente. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Você gostaria de oferecer um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nossa bispa primaz vai dar a bênção final. Depois, quem puder ficar mais um minutinho, nós vamos cantar o hino de louvor ao Pai. Aleluias. Povo eleito, levante a sua mão. Obrigada, Senhor, porque esta casa é casa de ensinamento, de conhecimento, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que fomos constituídos para reproduzirmos, Senhor, a tua glória nesta terra, Pai. E nós cremos que esta nação será feliz, porque tu serás o Senhor deste Brasil, Pai. Senhor, dá ordens aos teus anjos. Guardem-nos aonde passarmos, Senhor. Livra-nos de todos os males. E profetizamos uma semana rica de bênçãos, Senhor. Bênçãos espirituais. Que tu surpreenda-nos a cada dia, Pai, para a glória do teu nome. Saia daqui feliz, porque Deus te escolheu para saber que tu és um luzeiro neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.